Olá! Bom, o tema de hoje é família de mãe, pai, ouvinte que tem filho surdo. Bom, dentro de tema família, mãe, pai, ouvinte que tem filho surdo, eu irei explicar 3 tipos de coisa. Primeiro, casa. Segundo, escola. E terceiro, sociedade. Tá? Nessas 3 coisas que eu acabei de citar, eu irei explicar cada um deles sobre relacionamento. No caso, casa, a família, escola, professor com aluno surdo e sociedade, amigos, parentes e entre outros, tá? Então, eu irei explicar cada um deles como que é. Bom, primeiro, eu irei explicar sobre a casa. Como é o relacionamento da família, no caso, a mãe, o pai, ouvinte e filho surdo. Nos primeiros meses de vida do bebê surdo, quando a família fica sabendo que o filho é surdo, qual seria a reação da mãe e do pai? Claro que nos primeiros meses de vida do bebê, a mãe e o pai podem chorar, ficar triste, desesperado, chateado, culpa, enfim, eles podem sentir tudo isso. Por quê? Eles não sabem o que pode acontecer com o filho no futuro, no caso, quando ele crescer, porque a mãe e o pai sabem que o filho não vai mais poder ouvir. E no caso, falar, ele não sabe o que pode acontecer com o filho, né? E também eles ficam com medo do que? A sociedade, amigo, parente. O que eles podem achar do meu filho surdo? Então a mãe e o pai podem sentir tudo isso, desespero, né? Então, depois, quando o filho surdo começa a crescer, como seria a relação do filho com a mãe e pai ouvinte? Todo mundo deve estar perguntando como que a mãe e o pai ouvinte fazem para comunicar com seus filhos surdos, não é? Bom, vai depender do esforço, né? Esforço de ensinar para os filhos aprender a falar, aprender a escrever, né? Mas antes
de falar sobre isso, vocês sabem que o surdo não ouve, aí se circunda para falar, né? E o surdo é mais visual. Memorize isso, tá? Voltando no caso, como eu falei, vai depender do esforço da mãe e do pai. Primeiro, nós temos 4 tipos de comunicação que podemos, não é que podemos, é que podem ter, no caso. Primeiro, oral. Segundo, escrita. Terceiro, gesto. E o quarto, Libra. Tem 4 tipos de comunicação. No caso, como eu falei, vai depender do esforço da mãe e do pai. Maioria dos casos, a mãe e o pai obrigam o quê? O filho surdo a falar. Por mais que seja dificuldade, eles obrigam, tentam, né? No caso da minha história, antigamente, eu nasci surda. Então, se não fossem pela minha mãe e pelo meu pai, eu não estaria aqui hoje falando, né? Então, os meus pais faziam o quê? No caso, eu aprendi primeiro língua japonesa. Foi a primeira língua. Então, o que eu aprendi? Primeiro, meus pais falavam e eu fazia o quê? Eu imitava. Então, eu escrevia no papel, eu olhava e fazia leitura labial. Assim que eu acertasse, eu ganhava uma coisa. No caso, teve uma época que eu estava morrendo de sede. Então eu pedi para minha mãe que eu queria um copo de água. Então o que eu fazia? Eu fazia gesto. Então eu fazia assim para minha mãe. Minha mãe falou o quê? Como que é? Como que é o nome disso? E a minha mãe falou o quê? Senhora, vai falar água. Ela falou assim pra mim. Até você falar, você ganha água. Então, por mais dificuldade que eu tinha, eu me esforçava. Né? Então, até eu acertar, eu ganhava água. Se não fosse por isso, como eu falei, não estaria aqui hoje. Então, meus pais se esforçaram tanto, né, para eu falar. Daí, enfim, voltando lá. No caso, se a mãe e o pai não conseguir fazer o filho falar, eles optam pela escrita. Mas vocês sabem que o surdo tem muita dificuldade na escrita. A escrita do surdo é totalmente diferente da escrita do ouvinte, né?
Porque assim, para ser igual ao ouvinte, eles tinham que ouvir para poder escrever, né? Aí, terceiro, gesto. No caso, se o surdo é analfabeto, e daí eles usam gesto. E o quarto, Libra. Libra seria a primeira língua do surdo. Então, tem pai que quando ficam sabendo que tem filho surdo, eles correm atrás, pesquisam como que é a cultura surda, a comunidade surda, fazem curso. Aí eles começam a aprender. Então, desde os primeiros meses de vida do filho surdo, a mãe e o pai ensinam Libra para o filho. Aí o filho cresce aprendendo Libra, né? Comunicando em Libra, né, no caso. Mas assim, o certo seria o quê? Primeiro, Libra, que é a primeira língua do surdo. Segundo, é a escrita portuguesa, né? A escrita. Por que não oral? Olha, é uma boa pergunta. Por que não oral? Vocês sabem que o surdo tem muita dificuldade para falar. Às vezes, fala errado, eles tentam, se esforçam, mas não seria certo vocês obrigarem ele a falar. Aí é errado. Você tem que respeitar a cultura surda. Então, a primeira seria a língua de sinais, que é Libra, e a segunda, escrita, tá? Agora, segundo, sociedade. Eu vou falar um pouco como que é o relacionamento de amigo. Não seria amigo, colega, parente, entre outros. No caso, lembra que eu falei que a mãe e o pai, quando ficam sabendo que o filho é surdo, eles ficam desesperados, tristes, eles podem sentir vergonha, enfim. Por quê? Porque eles sabem que o filho é diferente o filho surdo é diferente do povo do ouvido. Porque a única diferença é que o surdo não ouve e não fala. Mas quem ouve? Os nossos olhos. E quem fala? As nossas mãos, tá? Mas e aí? Família, os parentes, podem falar o quê? Ah, burro, não fala direito, fala tudo errado. Podem falar o que também? Tem problema mental. Pode falar um monte de coisa. Mas e aí? Colegas também. Podem excluir dele, né? E os surdos podem se sentir excluídos. Às vezes, a sociedade, caso os povos ouvintes, não deixam o surdo participar, né? A comunidade dele, no caso, a comunidade ouvinte. Porque eles falam, ouvem música, canta, e entre outros, né?
Aí é triste, porque os surdos sofrem muito preconceito. Porque às vezes eles não aceitam o surdo só porque ele é diferente. Terceiro, escola. A escola é a parte mais importante, né? Tudo vocês sabem. Mas aí vem a pergunta: como é o relacionamento professores ouvintes com os alunos surdos? Como é a convivência com os alunos ouvintes e alunos surdos? Como é o ensino das aulas? Tudo isso, já pararam para pensar como é dentro da escola? Eu já tive muitos preconceitos com colega. E também tive preconceito professores, né? Mas enfim, no caso, acontece com muitos surdos que quando entra dentro de uma sala de aula é totalmente excluído. Não participa, grupo, às vezes o professor ignora, né? Mas e aí? Como é o relacionamento dele? É péssimo. Se os professores não sabem como é a cultura surda, a comunidade surda, ignoram. Não sabe o que fazer, não sabe como trabalhar com aluno surdo. Então, o que eles fazem? Excluem, né? Ignora, deixa ele fazer qualquer coisa. Aí não é bem assim. Você tem os professores para dar aula para alunos surdos, precisa ser capacitado, precisa saber Libra, precisa saber como é a cultura surda, precisa saber como é a comunidade surda, precisa saber tudo isso. Porque a cultura surda é totalmente diferente da cultura ouvinte, né? Os professores precisam comunicar com o aluno surdo e nunca ignorar, nunca. Precisa saber se ele está entendendo, se precisa mudar a metodologia. No caso, a metodologia dentro do ensino, vocês já pararam para pensar que a metodologia, a maioria é para os alunos ouvintes. E a metodologia para os alunos surdos? A maioria não sabe que a metodologia para alunos ouvintes e metodologia para alunos surdos é totalmente diferente. Por que totalmente diferente? Aí eu pergunto para vocês, por quê? Por isso que a maioria dos alunos surdos não aprende na aula, porque a metodologia já está pronta para aluno ouvinte e não para aluno surdo. A maioria dos professores não sabe como adaptar a aula. Como eu falei, os alunos ouvintes, eles falam, eles ouvem,
moleza, né? E aluno surdo, visual e Libra, ele não ouve e não fala. No caso, surdo é mais visual, ele aprende mais olhando. Tá, legal se vocês falarem. Ah, mas os alunos surdos podem fazer leitura labial. Não é todos surdos que conseguem fazer leitura labial. E como vocês fariam? Tem que pensar tudo isso. Então, no caso, o professor vai dar aula para aluno surdo. Sempre procurar fazer os alunos ouvintes interagir com os alunos surdos. Sempre. Nunca excluir o surdo da comunidade. Nunca. Precisa sempre fazer o aluno surdo participar. É importante para a comunicação. É importante interagir. E os professores precisam ficar atenciosos. Sempre perguntar para o aluno surdo se está com dúvida, se está entendendo. Essa é importante, tá? Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Eu tenho uma sugestão para vocês entenderem um pouco mais como é a família, mãe, pai, ouvinte, que tem filho surdo. Tem um filme que vocês podem assistir. O nome do filme é E Seu Nome é Shona. É excelente esse filme. Mostra o relacionamento da família, colega, parente, da escola, tudo isso. Seria legal vocês verem. Tudo bem? Aí, eu vou estar colocando no finalzinho da apresentação o link desse filme, tá? Você deve, copia e cola. Tudo bem? Então, bom estudo para vocês. Tchau!